Alfinetada Cinema de volta, esse quadro que eu gosto bastante. Hoje eu vou falar sobre o filme Na Natureza Selvagem. Para quem chegou aqui agora, esse é um quadro no canal em que eu escolho um filme ou alguns filmes para poder comentar, para poder fazer uma análise, mas não é uma análise interna, não é uma análise estética da obra cinematográfica, é uma análise externa, ou seja, uma análise sociológica. Antes de mais nada, aquele velho recado chato, eu sei que é chato, mas eu preciso falar. Verifique sua inscrição aqui no canal, porque o YouTube está tirando inscrições dos canais. Verifique se você ainda está inscrito e se você nunca se inscreveu, aproveite e se inscreve logo. Vou deixar aqui também na legenda o meu Instagram para você me seguir lá. Valeu? Vamos lá. Esse filme, ele conta a história, é baseado em fatos reais, conta a história de Alexander Supertramp, pelo menos é o pseudônimo dele, né? Um norte-americano de classe média alta que depois de se formar na graduação, resolveu jogar tudo pra cima e viver a vida louca. Mas não é uma vida louca no sentido de sexo, drogas e rock and roll, aquele padrão norte-americano, aquele clichêzão norte-americano. Ele resolveu viver uma vida mais em contato com a natureza, de negação de todos os luxos materiais, de todo o conforto material, vivendo em nível de subsistência, né? Apenas com o necessário para a sua sobrevivência. E aí, nessa jornada, que na verdade o fim último da jornada dele era chegar até o Alasca para poder passar uma temporada lá sozinho, ele e a natureza, sobrevivendo com o que a natureza tinha para dar. Mas nessa jornada encontrou várias pessoas, viveu algumas aventuras e o filme fala sobre isso. É baseado no livro Into the Wind. Eu gosto muito de filmes que são bastante fiéis à história real, e esse é bastante fiel, porque eu já pesquisei sobre a história real. Recomendo que você não se você não assistiu ainda, recomendo que você não vá atrás da história real antes de ver o filme, porque você vai ver o final, né? Você inevitavelmente vai ficar sabendo do final. Assista o filme antes, depois você vai no Google pesquisar sobre a história dele, tem várias fotos lá, é muito massa você ver o filme e depois ver a história real, né? As fotos, é muito massa. Enfim, ele largou tudo e despistou a família, né? A família não conseguiu encontrar ele, ele jogou os documentos fora. E os Estados Unidos é muito grande também, né? Isso contribuiu bastante para a família não ter conseguido encontrar, mesmo sendo uma família de posse, né? Uma família com dinheiro para contratar profissionais para ir atrás dele, além da própria polícia. Não conseguiu encontrar. Foi uma atitude, sem dúvida, radical, extremista, mas eu considero essa história, esse filme, muito interessante para discutir sobre padrões de felicidade, né? A quebra de padrões de felicidade. Nós vivemos, sem sombra de dúvidas, numa sociedade em que a felicidade está padronizada. Aí você duvida disso? Basta você observar a quantidade de pessoas extremamente criativas, extremamente talentosas, que, eu vou usar um termo aqui pesado, mas vocês vão entender o que eu quero dizer, que enterram sua vida na burocracia de um serviço público, tudo em nome da almejada estabilidade do servidor público, né? Eu não estou aqui falando mal do servidor público, não, gente. Eu sei, oh, pelo amor de Deus. Estou falando que tem muita gente que não gostaria de estar ali trabalhando na burocracia por achar que a burocracia é chata. E a burocracia normalmente é chata para a maioria das pessoas, né? Mas em nome da estabilidade do serviço público, da estabilidade financeira, de ter um bom salário para o resto da vida, as pessoas elas se submetem a isso. E eu não estou criticando essas pessoas, porque é possível que eu, inclusive, faça a mesma coisa daqui a 2 anos, 3, 4, 5 anos. Não sei como é que vai ser minha vida daqui para lá. Não estou criticando essa pessoa, eu entendo perfeitamente. Por isso que eu estou falando que, na verdade, é o sistema, o modo em que a gente vive, o sistema capitalista em que a gente vive, que nos conduz a esse tipo de situação. Outra coisa interessante de se observar também é que, mesmo fora do serviço público, mesmo fora dessa estabilidade do serviço público, no setor privado você encontra um monte de gente que exerce uma profissão que não gosta apenas por dinheiro, né? Ou você acha que essa concorrência toda que tem para o curso de medicina, 200 para 1, 150 para 1, é porque as pessoas amam medicina? Não é um amor roxo pela medicina, não, é porque as pessoas estão atrás de dinheiro, de estabilidade financeira, de retorno financeiro rápido, né? E para isso elas se submetem a passar tipo 10 anos da sua vida estudando uma coisa que elas não gostariam de estudar, né? As pessoas fazem isso. Então
inevitável a conclusão de que a felicidade no mundo em que a gente vive está padronizada, e o padrão é o seguinte: o principal, o mais importante de tudo é a estabilidade financeira. Depois de conseguir estabilidade financeira, aí vem as outras coisas em segundo, terceiro, quarto plano, né? E o Supertramp simplesmente joga no lixo tudo isso, né? Ele já vinha de uma família de classe média alta, como eu falei, já estava com diploma na mão, já estava com todo o script certinho para ser mais um norte-americano feliz, feliz, e ele resolveu abandonar tudo para viver a sua aventura. Tem uma cena, inclusive, emblemática em que o pai vai dar um carro de presente a ele. Ele já tinha um carro, mas o carro já era velho, e o pai chega, chegou o momento de você trocar essa lata velha, eu vou lhe dar um carro de presente. Ele fala, pra quê? Eu não quero. Aquela que você chama de lata velha me serve muito bem, eu adoro ela, não quero. É bem interessante como ele é uma pessoa peculiar. E eu me identifico bastante com esse filme, não dessa maneira extrema, né, que eu não vou abandonar minha vida para poder viver na floresta, nada disso, nem no Alasca, mas eu me identifico porque durante toda a minha vida, minha história de vida profissional, desde a época de estudante, né, eu sempre rejeitei essa coisa de fazer só por dinheiro, sabe? Eu decidi fazer economia porque eu gostava de economia. Teve um período da minha adolescência em que eu estava interessado em leitura sobre economia, estava muito curioso porque eu não conseguia entender, eu tinha vontade de entender aquilo. Mas eu escolhi fazer economia sem sequer pesquisar salário de economista, como era o mercado de trabalho de economista. Eu queria aprender aquilo e resolvi fazer economia. E aí, quando estava chegando perto do final da graduação, eu comecei a me interessar bastante por sociologia, e principalmente por sociologia da arte. E minha monografia já foi na área de sociologia da arte, e eu resolvi fazer mestrado em ciências sociais para estudar sociologia da arte. E escrevi a minha dissertação na área de sociologia, dessa parte, dessa área de arte. Depois terminei o mestrado e voltei para a economia para poder dar aula. Então, assim, quando eu decidi mudar de rumo, sair da economia para ciências sociais na pós-graduação, todo mundo falava que isso era irracional, porque era melhor eu seguir um mestrado na mesma área, porque era mais fácil passar em concurso, mas eu simplesmente queria fazer aquilo que eu tinha vontade de fazer. Eu não tinha muita essa racionalidade, sabe? Tudo bem, pode ter sido até meio que loucura, mas de certa forma acabou dando certo também, do ponto de vista profissional. Então eu me identifico um pouco com o personagem desse filme, deve ter sido por isso que eu gosto bastante, é um dos meus filmes prediletos, porque a essência dele tem um pouco em mim, a essência do Supertramp tem um pouco em mim também. E assim, o interessante do filme é você pegar a mensagem, não é você ficar olhando a atitude radical do sujeito. Eu acho que o radicalismo, ele serve muito pouco para a pessoa que praticou aquele ato radical, mas serve muito para enviar mensagem para as outras pessoas. Existem diversas atitudes extremas de indivíduos, inclusive de figuras históricas da humanidade, que serviram muito pouco para a vida pessoal, para a vida daquele indivíduo. Inclusive porque muitos deles morreram cedo por conta dessas atitudes extremas e radicais. Mas serviram muito para a sociedade, serviram muito para dar exemplo, serviram muito para fazer transformações, promover transformações na sociedade. Então, é dessa maneira que eu encaro esse filme. Então, apesar de estarmos, de certa forma, amarrados desse padrão de felicidade, é difícil você conseguir se desvencilhar completamente, né? Mas eu acho que existe um certo grau de liberdade para que as pessoas façam reflexão e elas mudem certas atitudes, sabe? Eu não acho que eu estou 100% livre desse padrão, sabe? Ninguém está, na verdade. É uma questão que vai além do lado cultural também, é uma questão muito concreta, né? É uma questão, às vezes, até de sobrevivência dentro desse sistema. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, existe um certo grau de manobra, existe um certo espaço para a gente manobrar e se desvencilhar, pelo menos parcialmente, desse tipo de padrão. Tem como você ganhar dinheiro fazendo o que você gosta, sabe? Mesmo que seja menos dinheiro, né? Outra coisa, às vezes você pode trabalhar menos se você quiser. Tem gente que trabalha muito por escolha. Eu conheço pessoas assim, que poderia ganhar menos trabalhando menos, mas prefere ganhar muito dinheiro trabalhando assim loucamente a ponto de não ter tempo para absolutamente nada. Aí a pessoa pode falar assim, não, mas a pessoa tem a liberdade de fazer o que ela quer da vida. Se ela quiser trabalhar de domingo a domingo para ganhar 20 mil reais por mês, 25 mil reais por mês, é a escolha dela. É aí que eu questiono, será que é uma escolha realmente? Não, assim, até que ponto foi uma escolha? De fato, uma escolha livre, ou foi uma certa imposição cultural de padrões de consumo da sociedade, de padrão de felicidade da sociedade que a gente almeja?
Ah, não, eu trabalho de domingo a domingo porque eu preciso trocar de carro a cada 3 anos. Eu preciso ter 40 pares de sapato, eu preciso ter um terno que custa R$ 1.500. É uma necessidade de vida. É mais ou menos isso que eu quero dizer, acho que você captou a mensagem. Enfim, assistam esse filme, é bastante interessante. A missão desse quadro aqui no canal também é deixar a pessoa com gostinho na boca para assistir o filme. E eu acabo até fazendo propaganda gratuita. Tô ganhando nada, viu, gente? Não ganho absolutamente nada para fazer isso. Até porque meu canal também não tem nem 1.000 inscritos ainda. Inclusive, não tem 1.000 inscritos, mas você vai me ajudar a chegar em 1.000. Eu devo estar aí agora com 941 inscritos. Inscreva-se no canal para ajudar a chegar em 1.000. Eu quero chegar em 1.000 até dia 15 de agosto, que é o aniversário de 2 anos do canal. Enfim, compartilhe, dê o like. Valeu!